Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, certo? Sou o professor Fábio Gonçalves, como vocês já sabem, como vocês já me conhecem. E hoje a aula vai ser totalmente voltada a 3 estruturas da língua portuguesa. Que estruturas são essas? Frase, oração e período, certo? Vamos simplesmente tirar todas as dúvidas a respeito dessas 3 situações gramaticais, tá? Começando primeiro por frase quanto questão comunicativa, tá? A frase, eu posso ter essa frase verbal e não verbal. Vocês já sabem disso. Eu posso fazer essa leitura, tá? Eu posso fazer essa leitura pelas palavras e também posso fazer essa leitura pelas imagens, chamada de leitura imagética, ou a leitura não verbal, certo? E aí, o que é que vem a ser frase? Frase simplesmente é o enunciado de sentido completo, ou seja, todas as vezes que eu falo, tá, alguém e essa pessoa ela entende, isso aí eu posso dizer que é uma frase. Só que dentro dessas estruturas de frase, eu posso ter silêncio, todos chegaram felizes. E aqui está um exemplo, ou os exemplos, em relação ao que foi dito antes. É o enunciado de sentido completo. Só que dentro dessa perspectiva, o silêncio também pode ser um texto, mas aí é para outra aula. No momento, vamos ficar só na questão do enunciado de sentido completo, tá certo? Então, todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu me expresso, automaticamente, e o outro, tá? O interlocutor, ele recebe essa informação e ele entende, eu posso dizer que isso é uma frase, ok? E aqui nós temos uma tirinha onde simplesmente a gente vê todo esse contexto do enunciado de sentido completo. Eu quero um sorvete de casquinha com quantas bolas? Todas. Observem que aqui tem, dentro dessa perspectiva comunicativa, faço as duas leituras. Eu faço a leitura de imagem, que é a leitura não verbal, tá certo? E faço a leitura verbal. Então, elas podem também virem juntas. Vamos mais adiante. Então, as frases elas podem ser, interrogativas, que ocorre quando a pergunta ela pode ser feita pelo emissor da mensagem. No caso aqui, quem é o emissor? Sou eu, certo? Estou emitindo essa mensagem para vocês. Então, são empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação ela pode ser direta ou indireta, também eu posso ver dessa forma. Nem todas as frases interrogativas elas vão vir com essa interrogação, mas eu posso identificar isso, tá certo? Porque eu preciso entender que as frases interrogativas elas podem ser diretas e também podem ser indiretas, como no exemplo, quem fez a lição? Então, observe que aí eu tenho a presença da interrogação. Mas no outro exemplo eu tenho quero saber quem fez a lição. Observe que aqui eu tenho uma interrogativa indireta. Não precisou da exclamação, mas eu identifico que ela faz parte da classe das frases interrogativas, certo? E aqui nós temos mais uma tirinha justamente para vocês verem, como se aplicar justamente essas estruturas da frase. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. Olha agora, o que? É você lembrar onde fica a porta. Então, dentro dessa perspectiva, eu consigo identificar, reforçando para vocês, tá, a atenção em relação à frase interrogativa. Tá? Ela pode ser direta e indireta. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu também tenho as imperativas. Elas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no imperativo. Tá? Também elas podem ser afirmativas, quando se afirma alguma coisa, ou negativa, quando simplesmente eu consigo negar algo. Olha o exemplo. E o mais estranho, Garfield, é que a mina tem uma narina maior que a outra. Quando ela expira, fazia um som de uma tuba. Mas quando ela espirrava, faça-o parar. Então, observe que dentro dessa perspectiva, quando ele vai faça-o parar, então ele automaticamente ele traz essa questão da ordem, automaticamente ele traz essa perspectiva das frases imperativas. Ok? Então, dentro desse âmbito das frases, de enunciado de sentido completo, eu trago para vocês também as imperativas, tá? E aqui eu também tenho outra.
Hora de ver quanto peso você perdeu, Garfield. Suba na balança. Espere. Olha aí. Então ele está dando uma ordem, pedindo para que o outro ele espere, tá? Fique calado e me pese, ok? Então, mais uma vez, a ordem está presente. Então, eu consigo observar que dentro dessa perspectiva também está se trabalhando o verbo, tá? No modo imperativo. Tranquilo? Eu tenho também as frases exclamativas, né? Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza o estado afetivo, apresenta uma entonação ligeiramente prolongada. E o que isso me traz? Observem aqui. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Então vejam que dentro dessa perspectiva, a entoação, tá certo? Essa entoação simplesmente que ele traz, tá? É emitindo justamente esse som, com esse conceito. Então, e levando em consideração também que quando eu lido com frases exclamativas, tem a questão da presença da exclamação, né? Isso aí vamos ter uma aula depois, trazendo toda essa questão da sinalização, certo, gente? E eu tenho as declarativas. Ocorre quando o emissor constata um fato, não é verdade? Então, esse tipo de frase informa ou declara sempre alguma coisa, né? E elas podem declarar afirmando e também podem declarar negando. Existem também esses dois lados da moeda, ok? E aqui mais uma tirinha para reforçar o conceito das frases declarativas. E trago para vocês uma outra, né? As optativas, aquelas que exprimem o desejo. Nossa, essa aí simplesmente nós trabalhamos basicamente todos os dias, né? Porque o que mais nós fazemos ultimamente é expressar nossos desejos, né? Deus te acompanhe, bons ventos o levem, né? Deus o abençoe. Então, dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos, né, as optativas. Então, toda frase, né, isso aqui só para vocês entenderem, toda frase deve ser iniciada, pessoal, com letra maiúscula, tá? E deve terminar sempre com um sinal de pontuação adequado a seu tipo. Não esqueçam disso. Coloquem, anotem aí, justamente por isso, porque comumente nós encontramos muitos de vocês escrevendo as orações, ou seja, as frases, com letras minúsculas, né? Mas nós precisamos entender que frase, tá? Ela sempre vai iniciar com letra maiúscula e deve sim terminar com a pontuação adequada ao seu tipo. E aqui nós temos também mais uma tirinha para reforçar tudo aquilo que vivenciamos até agora, ok? E a oração, né? Muitos de vocês devem estar se perguntando, a oração Pai Nosso, Ave Maria. Não tem nada a ver com isso não, certo? A oração é algo voltado estritamente para a presença de uma classe gramatical poderosa chamada verbo, tá? Aquela estrutura, tá? da classe gramatical que simplesmente vai indicar a ação e o estado e o fenômeno da natureza, que isso vocês sabem muito bem, porque eu sei que vocês aprenderam muito essa questão de verbo. Nós trabalhamos sempre o verbo, tá? E agora nós trazemos justamente a oração. E aí, verbo, quando fala oração, tá? Aquela clique dizendo o quê? Verbo, ou seja, existe verbo dentro da sua estrutura. E dentro desse conceito, também eu trago algo relacionado a essas três situações, tanto ao verbo quanto à oração, predicado. Porque o verbo ele vai estar inserido dentro desse predicado, né? Só reforçando, predicado é tudo aquilo que eu falo a respeito do sujeito. Ora, tem um sujeito, esse sujeito está fazendo alguma coisa, está agindo, está correndo, está caminhando, então ele está agindo, ele está fazendo algo. Então, o verbo, dentro da estrutura predicativa, traz essa característica, traz essa ação, tá? Indicada justamente a respeito desse sujeito, ok? E esse predicado, ele pode ser predicado verbal, tá certo?
o nome já está dizendo. Eu posso ser um predicado nominal e posso ter os dois, predicado verbo nominal. Vamos lá? E a oração, gente, é o enunciado estruturado em torno de um verbo. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, ou seja, uma locução verbal ou um tempo composto. Tá? Quando eu digo locução verbal, automaticamente eu trago para vocês justamente dois verbos exercendo a função de um dentro da estrutura oracional. Então vamos lá, aqui a tirinha, reforçando a estrutura oracional, porque se formos identificar, nós sabemos que podemos encontrar, tá, dentro desse quadrinho, a presença de verbo. Então, se eu encontro esse verbo, eu consigo identificar que eu estou falando a respeito de uma oração, tá certo? E as orações aqui, você nem vai querer saber. Como foi o meu primeiro encontro? O que significa? Que eu não quero saber. Então, dentro dessa perspectiva, todas essas palavras que estão simplesmente de vermelho, elas têm uma relação com o que vem a ser oração, porque todas elas são verbos. Certo? Existem orações sem sujeito, né? Eu acho engraçada a gramática porque ela diz termos essenciais da oração. E os termos essenciais da oração nada mais são do que sujeito e predicado. Mas a gente vai adiante, vai vendo a gramática e de repente a gente se depara com o quê? A oração sem sujeito. Eu particularmente fico me perguntando, não é? Mas vou deixar isso para os gramáticos resolverem, certo? Então, assim, dentro dessa proporção, tá, dessa estrutura oracional, eu tenho a oração sem sujeito, mas não existe a oração sem verbo. Então, quando isso acontece, é porque eu tenho que perceber que entre as 10 classes gramaticais, o verbo, ele é muito potente, ele é muito poderoso, certo? Então, observem aqui, os dias estão sombrios. Oração formada por sujeito, verbo e predicado do sujeito, ou seja, o que é que está sendo falado a respeito dos dias? Que eles são sombrios. Então, os dias exercem a função de sujeito da estrutura oracional e estão sombrios é o predicado referente a esse sujeito, tá certo? Ou o predicativo do sujeito, que é a estrutura, a qualidade atribuída ao sujeito, a característica atribuída ao sujeito, mas isso aí são para outras aulas. Há dias sombrios, observe que é a mesma estrutura com algumas modificações. Nesse momento agora, a oração formada apenas por verbo e seu complemento, pois como sabemos, o verbo haver, no sentido de existir, não possui sujeito. Ele é impessoal. Fica essa dica, tá certo? Nem toda oração é frase. Olha aí. Pois, no período composto, às vezes, duas ou mais orações, né, juntas, é que formam uma frase. E aqui nós temos um exemplo para isso. O importante é que todos sejamos felizes. Há duas orações, né? Há duas orações e uma só frase. E agora eu trago para vocês o período, a terceira dessa tríade. E o que vinha a ser período, gente? Comunicação completa. Pronto. É o que eu posso dizer a vocês, que o período é a comunicação completa. E eu posso ter o período simples, eu posso ter esse período composto, certo? Ou seja, simples, eu tenho uma oração. Composto, duas ou mais orações, ok? E aí, período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Geralmente eu digo que a estrutura da oração chamada de período é quando eu começo uma letra maiúscula e termino com um ponto, certo? Então aí eu consigo identificar essa estrutura de período, minimizar, facilitar um pouco a compreensão. E o período classifica-se em período simples, tem apenas uma oração, como já vimos anteriormente. Encha seu filho de bolacha. Veja que aí eu tenho duplo sentido, né? Mas aqui no melhor sentido possível, tá certo? Quando a gente diz encha seu filho de bolacha, é porque aí a bolacha está sendo trazida justamente por esse âmbito do que é bom, ok? Então aqui eu tenho as senhoras, como se chamam, ok?
Então, composto tem duas ou mais orações. O que isso quer dizer? Que eu vou ter um verbo, não, eu vou ter dois verbos ou mais verbos dentro dessa estrutura. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha, Machado de Assis. Então aqui a gente traz um trecho, não é? De uma obra de Machado de Assis, e que onde trazemos justamente a presença de verbos. É justamente essas palavras que estão destacadas em amarelo. Observe que eu tenho essa presença, tá? Eu tenho um verbo, não, tenho três estruturas verbais. Aqui mais uma tirinha, para que vocês consigam identificar dentro da perspectiva da comunicação a presença desses verbos e entender, tá certo, a necessidade de quanto, tá, período composto, eu ter mais de um verbo dentro da sua estrutura. Primeiro, período composto. Não sabia que você rezava antes de comer. Quantos verbos? 3. Segundo período composto. Espero que você goste da comida que eu fiz. Goste e fiz. Também 2 verbos. E se vocês observarem aquilo que eu falei anteriormente, vocês conseguem identificar aqui a questão de período. Começa com a letra maiúscula e termina com ponto. Certo? Lembrando que aí eu preciso também entender que dentro dessa construção eu preciso encontrar essas situações de ação, tá? Estado e fenômeno da natureza, que é conhecida como verbo. Agora vamos ver exemplos de frases, orações e períodos desse trecho da música. Música linda, né? De Djavan. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai nas ceras dessas dores, não sabe voltar, me dar teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim e eu oceano. E esqueço que amar é quase uma dor, só sei viver, se for por você. Então aqui nós estamos trazendo justamente frases, orações e período, tudo dentro dessa estrutura, desses trechos musicais. Certo? E eles estão automaticamente destacados com a cor azul, para que vocês entendam que todas as vezes que eu falo, eu consigo ter esse enunciado de sentido completo, eu consigo identificar os verbos dentro dessa construção e preciso também trazer para vocês a questão dos períodos compostos e dos períodos simples que constroem justamente essas letras de canção. E aqui eu tenho de Roberto Carlos Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei. Tudo que chorei por você, quando você se separou de mim. Quando Roberto Carlos. Então, mais uma vez, nós estamos trazendo para vocês outro trecho musical, né, de uma letra de uma canção, agora do rei Roberto Carlos, onde simplesmente eu consigo encontrar esses exemplos. Exemplos de frases, exemplos de orações e também de períodos, certo? E assim nós terminamos mais uma aula por hoje. Um forte abraço e até a próxima.